Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da Carta de Romanos. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela sua graça que se renovou, pela sua misericórdia que se renovou. Mais uma manhã sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, tudo que existe nela, aquele que é, aquele que foi, que há de vir. Nós te louvamos e te exaltamos pela sua fidelidade, pela sua graça, pelo seu amor, misericórdia, pela sua soberania. Tu és maravilhoso, um Pai tremendo, um Pai incrível, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai fiel, cuidador, que derrama do seu amor, da sua cura, da sua transformação e das suas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. E possamos viver já nesta terra e desfrutar da tua vontade, do teu querer e do reino, de tudo que o Senhor tem para nós. Conecta, Senhor, o teu espírito ao nosso, para que o teu espírito governe o nosso espírito, assim ele governe a nossa alma governe o nosso corpo, Pai. Para que o nosso corpo possa desfrutar e viver tudo que o Senhor tem preparado para nós nesta terra. Tudo para a honra e tudo para a glória do teu santo nome. Porque tu és santo e poderoso Deus. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós, tem derramado da sua graça, tem nos dado saúde, paz. Te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. O Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe os desejos, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe as alegrias. Que a sua vontade, Senhor, seja soberana sobre a vida de cada um aqui presente, Pai. E que possamos também estar com os nossos olhos abertos, atentos a tudo que o Senhor tem preparado para nós, para este tempo, para que o seu nome seja louvado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, Pai. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra, para que haja compreensão do nosso estudo, para que haja revelação vinda de ti, para que o Espírito de conhecimento, de sabedoria seja derramado sobre as nossas vidas, para que o Espírito de discernimento de Espírito seja derramado sobre nós, para que possamos desfrutar desses dons para a glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a andar conforme a tua vontade. Nos ensina a perdoar como o Senhor perdoa e amar como o Senhor ama. Aqueles que nos perseguem, aqueles que de alguma maneira nos traz dor ou nos causa algum mal. Que a gente venha a aprender a não carregar mais estas pessoas. Seja com a nossa nação, seja com o nosso país. Desperta, Senhor, a sua igreja, desperta este povo que está dormindo, para que possam compreender que não há vida fora de ti, que não adianta nada ser conhecedor da palavra, não adianta nada viver indo na igreja como um bom domingueiro,
sem ter intimidade contigo, sem viver verdadeiramente na tua presença, segundo o teu querer. Seja, Senhor, com aquelas famílias que têm perdido seus entes queridos nessas enchentes, tempestades que têm acontecido. Ah, Pai, seja com o nosso governo, que o Senhor esteja derramando da sua graça e da sua justiça sobre estas pessoas que foram colocadas ali para governar, Pai. Não nos deixe, Senhor, de fora de tudo que o Senhor tem preparado para este tempo. Nos levante, nos capacite, nos dê visão, Pai, do que está acontecendo, do que há de acontecer. Te peço também, Senhor, traga paz para Jerusalém. Traga paz para aquelas terras. Que Israel venha conhecer o derramar verdadeiro do Espírito Santo. Ah, Senhor, console aquelas famílias que têm perdido seus entes queridos, principalmente aquelas que estão em dúvida se seu familiar está vivo ou está morto, se está sofrendo ou não. Te peço também pelos palestinos que estão envolvidos no meio desta guerra, muitas vezes pessoas inocentes, Pai. Mas que a sua vontade seja soberana sobre aquele local. Que o seu anjo, Senhor, que Miguel venha realmente proteger aquelas pessoas. Que aquela batalha venha a ser sobrenatural, que os teus anjos venham a agir, Pai. E que hoje nós possamos ver esse sobrenatural acontecer, para que as nações entendam que há um Deus cuidando daquele povo e que este povo se derrame verdadeiramente ao teu espírito e que haja uma transformação, uma conversão e um quebrantamento ao ponto de reconhecerem Jesus como seu Messias, para que na sua volta, Senhor, tudo seja transformado, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A ti seja o louvor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Romanos. Ontem a gente leu o capítulo 1, né, que Paulo se apresenta aos romanos e a gente descobriu que era uma igreja que não foi discipulada, né? A gente começa a perceber que a igreja de Roma eles não foram discipulados, então Paulo tem que estar dando uma exortada, que foram pessoas que provavelmente se convenceram no Pentecoste, mas que mesmo sendo judeus convertidos, né, romanos convertidos ao judaísmo, ainda continuavam na prática e na imoralidade que Roma permitia. Então, verdadeiramente, eles não tiveram uma transformação por falta, muitas vezes, até de um discipulado. E como Paulo tinha esse desejo de estar lá, mas ele manda esta carta já os repreendendo e os exortando sobre conhecerem a palavra, mas não viverem sobre ela. Então, a gente traz para a gente isso também, né? Que muitas vezes conhecemos a verdade, mas preferimos viver uma mentira porque a verdade incomoda, a verdade dói. E a mentira, né? Os prazeres da carne, como a própria palavra fala, muitas vezes são mais prazerosos. E quando não há um verdadeiro entendimento, uma verdadeira compreensão da eternidade, as pessoas acabam escolhendo os prazeres momentâneos, né? Mesmo conhecendo a Deus.
E foi o que a gente viu no primeiro capítulo. E esse último versículo do primeiro capítulo me deixou assim, bem preso nele e com o coração bem apertado, porque quantas pessoas a gente que tem vivido dessa forma, né? Que conhecem o decreto de Deus, que sabem que essas práticas que eles fazem são merecedoras de morte, mas mesmo assim não só continuam praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. E como isso tem vindo para este nosso tempo, né? Para esse tempo que a gente pode se dizer que a igreja está cada vez mais se caminhando para uma apostasia e não tem o que fazer porque é profecia bíblica que isso tem que acontecer e que as pessoas, além de continuarem praticando, começam a aprovar aqueles que praticam as coisas erradas que vão levá-los à morte. Então, cabe a nós sermos os atalaias desse tempo, despertos, acordados, falando: olha, você está fazendo errado. Vamos mudar essa rota, vamos mudar esse caminho, porque senão você vai morrer em meio à perdição. Bom dia, dona Neunilda. Nós estamos lendo Romanos. Bom dia. E agora a gente vai começar o capítulo 2 de Romanos. Romanos 2. Romanos 2. O justo juiz de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica a mesma coisa. Tudo que a gente conversou ontem. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Mas a glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são os justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei,
pois mostram que a existência da lei está gravada no seu coração. Disso dão testemunha também da sua consciência e os seus e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Então a gente tem Paulo exortando o povo de Roma por causa de, não porque eles estavam julgando, mas como estavam julgando, né? A maneira, como que você quer julgar alguém se você tem as mesmas práticas? Você não é justo para fazer isso, você não é digno disso, você não pode, né? Que a gente brigou bastante ontem sobre tirar o cisco e ficar com a trave ainda nos olhos. Então, Paulo está exortando, cara, olha, você está se achando, mas você não é. Você não pode. Você não pode fazer isso. Então, preste atenção no que você está fazendo. E aí ele fala, qual será o castigo de tudo isso? A ira vindoura do próprio Deus. E ele fala que aquele também que faz o bem, que segue as leis na sua conforme ordenado, também será julgado pelas suas práticas. E Deus não é parcial. Então Deus também julgará tanto os judeus como os gentios, né? Porque quando ele traz gregos aqui, a gente pode trazer que é para os gentios, tanto os que fazem o bem como o que faz o mal. E eu achei bem interessante isso daqui, que uma vez eu ouvi que muitas vezes tem muita gente que segue os princípios da Bíblia, né? Segue os princípios de Deus, sem nem conhecer Deus verdadeiramente. E essas pessoas são tremendamente abençoadas por Deus. Por quê? Porque elas vivem o princípio. E Paulo acabou de falar sobre isso. De pessoas que seguem a lei sem nem conhecer a lei, mas ela está dentro do seu coração. Isso eu posso dizer assim que muitas vezes é porque a sua base em algum momento continha o princípio, né? Seus pais, seus avós, e aquilo foi incutido ali dentro, e mesmo sem ter aquele conhecimento certo, eles continuavam vivendo e praticando a lei em seu coração, sem ter o pleno conhecimento, né? Mas faziam bem. E hoje o que a gente tem? A gente tem muita gente que, se você for conversar, a pessoa não frequenta uma igreja, não conhece tão profundamente, mas a sua vida é baseada nos princípios bíblicos. Você fala, cara, como isso pode, né? Como isso acontece? E Deus, ele é justo. Não é porque você vai na igreja que Deus vai te abençoar. Muitas vezes você está indo na igreja, mas seu coração não está entregue àquilo. E muitas vezes o cara não vai, não conhece, mas tem aqueles princípios, muitas vezes que conheceu com a sua mãe e com seu pai, pratica esses princípios e é abençoado. Aí você fica assim, por que fulano é rico e eu sou pobre? Por que ele tem essas coisas e eu não tenho? Cara, não cabe a você, cabe a Deus. E outra, às vezes se ele tá ganhando aquilo com base nos princípios de Deus, cara, não é você que vai tirar. Então a gente muitas vezes fica naquela, né? Ficar olhando a grama verde do vizinho em vez de tratar da nossa, né? E cuidar da nossa grama para que fique verde também. Os judeus e a lei, versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos. Olha isso. Você está convencido de que é guia dos cegos. Lembra que Jesus
no capítulo 23 de Mateus, repreende os fariseus, que chama eles de cegos conduzindo cegos, luz para o que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então, a gente não precisa nem comparar com as coisas que existem hoje, né? Que a gente conhece alguns líderes, né? Que conhecem a verdade, mas não usam da verdade. Usam da verdade para enganar ou para exortar as pessoas, mas para viver, não. Então, tipo assim, a lei, os mandamentos, os princípios servem para você, para mim não. Eu posso viver como eu quero. E aí Paulo os está exortando. Pô, se você ensina, você tem que ensinar. Você não ensina a si mesmo? Como que você ensina algo? É aquele velho ditado, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Então, Paulo está exortando eles. Então, cara, vocês estão indo contra. E aí ele deixa claro aqui que o nome de Deus ele é blasfemado entre os gentios, não por causa de Deus, mas sim por causa de vocês. E hoje a gente tem, por exemplo, um ranço, né, contra a palavra evangélico, não por causa de Deus, e sim por causa dos evangélicos. Por causa muitas vezes das igrejas, que em vez de, além das mentiras que a gente conhece, mas principalmente que em vez de acolher, muitas vezes repelia essas pessoas das suas igrejas. Versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se torna incircuncisão. Cara, isso aqui agora me esclareceu algo bem interessante. Porque era a circuncisão era o sinal do pacto de Deus, a sua aliança com os judeus no Antigo Testamento, correto? Só que não significava que ser circuncidado estavam salvos. Era necessário que, além da circuncisão, você obedeça à lei. Você obedeça os mandamentos de Deus. É uma, como que eu vou falar? Um complementa o outro, né? E a gente traz para hoje o batismo, vamos colocar assim, apesar que, vamos lá, o batismo não significa que você está salvo, desde que você precisa, além de ser batizado, obedecer o que Jesus ensinou. Então, tudo tem a ver com obediência. O ritual sem obediência não serve para nada. Não serve para nada. Você se perde da mesma maneira. Você pode ser de novo arrancado da oliveira. Porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre obedecer ao Senhor. Versículo 26. Se aquele que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você. Você sabe por quê? Vocês já devem ter ouvido isso.
Porque muitas pessoas não gostam de quem lê e estuda a palavra, porque nós os condenamos. Porque quando você lê, estuda, compreende, começa a viver uma vida em busca de santidade, de intimidade com o Senhor, você está mostrando para aquele que vive dando desculpa que é possível. E aí, cara, eles não gostam. Então, isto que a gente faz acaba condenando, né, aqueles que não fazem. Continuando, versículo 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exteriormente e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela escrita. Para estes, o louvor não proverá dos homens, mas de Deus. Então Paulo fala que a circuncisão, ela hoje ela tem que acontecer não só fisicamente, vamos trazer ali para os judeus para quem ele está falando, mas tem que estar também no seu coração. E aí ele traz também ali para os gentios, porque a gente já, não sei se nesse período eles já tinham feito essa discussão, mas a gente sabe que os gentios não precisaram fazer a sua circuncisão física, porque hoje a nossa circuncisão também está no nosso coração. Então não adianta nada termos um coração também conhecedor das Escrituras e não ter ele quebrantado no Senhor, totalmente entregue pelo Espírito. Então, cara, é tudo uma palavra que tem me seguido nesses últimos dias: equilíbrio. Então não adianta nada eu ser um escriba, conhecedor plenamente da palavra, se eu não tiver meu coração totalmente entregue ao Espírito, porque é ele que convence e transforma. E não adianta também eu ter o coração totalmente circuncidado se eu também não conheço a palavra, porque eu vou viver um cristianismo medíocre, pequeno, pela metade. Então eu preciso haver equilíbrio para que essa palavra aqui, ó, condenar aqueles que dizem que são, mas não são. Lógico, não é a gente que vai chegar assim, eu sou melhor que você. Não, são as nossas atitudes, as nossas escolhas, como a gente age no meio dessas pessoas que vai começar a demonstrar isso, vai começar a envergonhá-los. Então não cabe a mim ficar lá, não, porque eu sou o cara que acordo cedo e tô lá fazendo, e você, seu hipócrita que não está com a gente. Não, não é isso. Eu convido, você não quer, beleza. Só que é as minhas atitudes, o meu posicionamento, o meu falar, é como eu vou agir diante dessas pessoas que vai o quê? Condenar elas. É condenar eles. Você falando aí, esse final aqui eu achei bem legal mesmo. Circuncisão. Circuncisão, né, aqui, ó. Circuncisão tá um pouquinho assim, mas é a mesma coisa, que a palavra tá, não sei se é a mesma Bíblia que você tá lendo. Circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, é isso que você está falando mesmo. A nossa atitude, circuncisado pelo coração, vai condenar o outro mesmo que fica ali falando de você. É isso aí. Bem interessante, né? Esse final aqui é 10. Então precisamos entender
que hoje somos operados pelo Espírito, né? Temos um coração quebrantado pelo próprio Espírito. Que os judeus se sentiam superior às outras pessoas, né? Eles se orgulhavam por se apoiar na lei. E uma coisa que eu acho interessante que nós devemos lembrar, que quanto mais conhecimento bíblico nós temos, mais perigoso será se nós aplicarmos a nossa própria vida. Nós precisamos confiar na graça de Deus, não na religião. E você sabe o que é interessante, Beth, nesse caso aqui que a gente está vendo? Eles nem judeu verdadeiro eles não eram. Tipo assim, eles não tinham sangue, sabe? Vamos colocar dessa forma. Porque eles são judeus convertidos. A gente percebe desde o começo o que ele está falando ali com judeus convertidos. Na verdade, vamos colocar assim, convencidos, né? É. São romanos, né? São gentios gregos que optaram pela religião judaica, né? De alguma maneira ali se converteram, tiveram que ser circuncidados e conheceram a lei, mas que na verdade não viviam, né? Segundo as leis judaicas. Faziam tudo com troca, né? É um moralismo, né? É isso aí. Faça alguma coisa para que Deus me ame. A lei de Moisés, né? A aliança que Moisés fez com Abraão, Moisés fez com Deus. Com Deus. Aplicaram lá naquela época. Pode falar, Rose. Eu não sei se eu perdi, mas dá para voltar ali no 11, onde fala, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quando eu me converti, eu usava muito esse versículo. Deus não faz acepção de pessoas. Podem vir, Deus não faz acepção de pessoas. Deus aceita tanto o grego quanto o judeu. Eu não sei se eu perdi essa parte aí. Queria entender melhor esse versículo, porque eu usava muito isso e agora passou. Passou. Você amadureceu? Acho que foi. Verdade. Deus, ele não é parcial, né? Na verdade. Na minha versão está aqui que Deus, pois em Deus não há parcialidade. Na verdade, que quando ele está falando sobre isso, ele está falando que ele vai julgar judeus e gentios, tanto para o bem quanto para o mal. Então, para Deus, não é porque você é judeu que você não será julgado pelas suas escolhas, pelos seus atos. Então, não é porque você é gentil que você também não será julgado por isso. Pelo menos é nesse sentido da palavra aqui. Que ele vai ser justo tanto para judeus como para gentios. Aqui ele está falando que primeiro ele vai julgar os judeus e depois os gentios, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para derramar as suas bênçãos quanto para derramar também a sua ira. E aí você fala assim, mas por que primeiro para os judeus? Porque eles foram o primeiro a receber a lei. Entende? Se você ensina para o seu filho, vamos supor que você tenha 3 filhos, e você ensina para o seu filho mais velho que aquilo é errado. E aí depois de alguns anos você vai ensinar para o seu filho mais novo a mesma coisa. E aí, nessa mesma ordem, os 3 cometem o mesmo erro. Quem você vai brigar primeiro? Com o mais novo? Que acabou de aprender isso? Ou com o mais velho que já sabe disso há muito tempo? Você vai no mais velho. Porque o mais velho teria, tecnicamente, né? A gente tem essa, querendo ou não, a gente tem isso, teria que ter ajudado os mais novos a aprenderem e a decorarem isso. Ele teria que cuidar dos irmãos mais novos. E se a gente parar para pensar, somos irmãos mais novos, né? Então a gente tem ali o judeu conhecedor da lei há muito tempo. Então, tecnicamente, eles vão ser os primeiros a ser julgados e os primeiros também a receber seu galardão. Aqueles que merecem. Então, tipo, e depois os gentios também, né? Que aquele usa o grego. Mas ele quer eu dar o exemplo dos gentios também. Então, todos nós seremos julgados. Então, Deus não é parcial. Deus é justo. E quando você falou a frase vem, como que você falou?
Que todos... É o 11. Para Deus, na minha Bíblia, é assim. Para Deus, não. Para que com Deus não há acepção de pessoas. Isso, a acepção de pessoas. Então, para Deus, Deus não... E é isso mesmo. Ele aceita tanto judeus Para como com gentios. Deus, para com Deus. Para Então, com Deus. Quer dizer, estando em Deus, né? é, A pessoa tem que estar. não, e Deus não faz essa separação. Separação. Deus mesmo, ele não separa se você é judeu ou gentil. Ele quer que você esteja nele. Nele. Então, eu acho que quando fala que não há parcialidade, não há acepção, não há separação, é nisso que todos ele vai receber. Mas ele deixa claro aqui também que todos serão julgados. É. Começando pelo mais velho até o mais novo. Eu acho O que eu acho interessante foca é que mais no julgamento. Oi? Esse versículo eu acho que ele foca mais no julgamento. Vai sim, ser julgado tanto, vai passar tanto pela tribulação como pela glória, o judeu e o grego. É isso aí. as pessoas elas não serão condenadas por aquilo que desconhecem. Isso é mais... quanto mais você conhece, mais você tem responsabilidade, né? Mas pela atitude que demonstra em relação ao que sabem. É como você está estudando, você viu, sabe como fazer e não faz nada. Não cumpre, não... Então, as pessoas serão... Mas Aqueles que conhecem a palavra de Deus e a sua lei serão julgados de acordo. Os que jamais viram uma Bíblia, mas sabem discernir entre o certo e o errado, serão julgados pelas transgressões que cometeram contra a própria consciência. A lei de Deus está inscrita nas pessoas. É o que está no 12 aí, Beth. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Eu também. Isso. Então, assim, se alguém se vangloria de estar no estudo todo dia, porque eu estou aqui estudando, você não está totalmente enganado. Porque quanto mais você conhece, mais você vai ser cobrado sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você aprende e não pratica. Então, é aprender e praticar. esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre isso. Qual que é a dificuldade do cristão querer aprender mais? E aí a gente entrou num consenso que quanto mais você sabe, mais trabalho você tem. Quanto mais você sabe, mais ele será cobrado. Então é melhor não saber. Sim. Então, tipo assim, quanto mais conhecimento você tem, mais talento é dado na sua mão. Sim. Consegue entender isso? Sim. Então, mais responsabilidade sobre o evangelho você tem. Mais trabalho você vai ter para com Deus, porque E Deus... quanto mais você sabe, mais ele será cobrado. E aí, se você enterra? Entendeu? Então, Deus vai colocar mais coisas na sua mão, porque, afinal de contas, você é o filho mais maduro. Então, o que acontece? A maioria das pessoas já entenderam isso. Então, é melhor ficar na ignorância. Eu sei o básico, estou salvo. Mas Deus também, ele conhece cada coração, né? Continuo sendo Aí belo, eles entram na omissão. mas continuo salvo. Só que na hora da... Aí eu vou continuar com a minha vida ali, tentando seguir as leis, os mandamentos, mas estou de boa aqui. Me deixa quieto. E aí, na hora de abrir o livrinho lá das recompensas, lembra em Apocalipse 21, que Jesus vai abrir o livro das recompensas, ele vai ter um panfletinho. Fui salvo, participei do coral da igreja,
estava na equipe de louvor, participei. Eu ajudei ali para recepcionar as pessoas na igreja. Que mais? Só. Beleza. O paraíso é seu, fique à vontade. Tá vendo aquele casebre lá, assim, pertinho, lá longe? É onde você vai morar. São as nossas escolhas. Só que sabe que eu vejo isso que é um grande problema, porque isso não é ensinado? As pessoas hoje, elas vivem o evangelho sem saber que haverá... Todo mundo... Esses dias eu estava conversando. Todo mundo acha que vai participar das bodas do Cordeiro. Não vai. Não vai. As bodas do Cordeiro são para os amigos do Cordeiro. E tem muita gente... Você acha que o ladrão da cruz era amigo de Jesus? Ele só reconheceu ele ali na última hora e foi livre da ira do Senhor e vai morar no paraíso, no casebre lá longe. Mas ele não vai para a festa do noivo. Não tem lógica. Diferente de Pedro, Paulo, ou vamos trazer para nós John Wesley, Billy Graham, são caras que fizeram por merecer e para estar, são amigos do noivo. Eu estava aqui lendo, né? E aí eu peguei uma outra versão para tentar entender melhor. O começo desse 2 é muito interessante, né? Que ele fala assim, ó. Portanto, és indesculpável. Não sei se... Porque tem outras versões que tá inexcusável, né? Ó homem. E ele ainda bota aqui... Oi? O meu também está indesculpável. Isso, indesculpável. E só dando um adendo no que você tocou aí, eu não tinha prestado atenção. Toda vez que um capítulo continua com a palavra portanto, significa que ele está continuando o que foi dito no anterior. Aí ele vai falar assim, ó. Ó homem, né? Aí ele põe uma vírgulazinha. Seja quem for quando julgas, porque a ti mesmo te condenas. Em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Isso aqui eu achei interessantíssimo, porque às vezes a gente fala assim, né? Um exemplo, ele deixa bem claro aqui que o fato de eu estar julgando o outro, eu estou sendo igual ao outro que eu estou julgando. Mas aí eu me pergunto, e qual que é o erro que esse outro está cometendo? Eu achei isso aqui interessantíssimo. Porque ele não fala assim que o outro está julgando, mas o outro está pecando, mas o fato de eu julgar o outro, ele me compara a mesma coisa. Só pelo fato de eu estar julgando. E aí ele fala assim, ó, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais ações. Então, quem que é quem julga? É Deus. Não cabe a mim julgar. E aí ele fala assim, ó, deste modo, quando tu, um simples ser humano, coloca bem a minha insignificância, não é isso? Um simples. Eu não sei se nas outras versões vai estar assim também. Ele fala assim, ó, um simples ser humano o julgas, e todavia praticai os mesmos atos. Pensas que, de alguma forma, escaparás do juízo de Deus? Então ele deixa bem claro, a gente é só um simples ser humano. Como que a gente vai julgar alguém se esse papel não cabe a nós? Mas cabe a Deus. Porque ele ainda deixa, ó, de alguma forma escaparás do juízo de Deus, porque eu não faço o mesmo ato que A, B, C ou D, mas eu julgo o ato de A, B ou C ou D. Então eu me igualo a B, C ou D. É isso mais ou menos que eu entendo aqui. Porque ele deixa bem claro que esse julgamento não cabe a nós, mas a Deus. Mas o que Paulo está fazendo não é um julgamento? Ele, aqui, se eu falo nessa versão que ele está explicando aqui, tanto no primeiro capítulo como no segundo. Eu vejo como um ensinamento.
Mas se você exorta a pessoa do seu erro, não é um julgamento? Se você aponta o erro dela, não é um Não, julgamento? e apontar o erro, uma coisa. Tipo assim, quando você aponta mostrando que você é melhor do que ele, porque você não está cometendo o mesmo erro que ele, é o que ele está tentando ensinar aqui. Então quer dizer que eu posso exortar a pessoa do seu erro, posso Não, julgá-la. eu posso trazer clareza a essa pessoa. Aí, se a gente for continuar, vai cair mais ou menos no que o senhor está falando. Se eu não me engano, deixa eu ver. Deus retribui. Que aí ele vai falar. Porque, um exemplo, o senhor está falando da exortação. Eu tenho que exortar, não é isso? Mas se a gente for continuar aqui, ele vai falar sobre isso, que não é o exortar. Exemplo. No meu entendimento aqui. A gente entrou numa discussão sobre isso também, é que, na verdade, quando fala para não... O que eu entendo nisso aqui também? É que não tem como você julgar o outro se você pratica as mesmas coisas. É o que está aqui nesse começo. Então, quando Jesus fala lá, não julgais para que não sejais julgados, então, se eu vou julgar alguém, eu também vou ser julgado pela mesma coisa que eu estou julgando. E aí Jesus continua, tira primeiro a trave dos teus olhos antes de tirar o cisco do olho dos outros. Então, eu entendo que o julgamento final cabe a Deus, mas que precisamos corrigir a rota, por isso que às vezes a palavra julgar, eu acho que ela tem muita, como que eu vou falar, muita ramificação, e aí às vezes parece que o julgar é muito forte, e muitas vezes o julgar é trazer, e não, igual o Diego falou ontem, muitas vezes a gente já vai julgar a pessoa trazendo a condenação e dando o destino final dela, não. E muitas vezes o nosso julgar é mostrar para ela, corrigir ela e trazer de volta. O que Paulo está ensinando aqui em Romanos, pelo menos é o que eu entendi, é que eles estavam sendo hipócritas, porque eles, por serem judeus convertidos, estavam julgando os outros, mas praticando as mesmas coisas, que é o que a gente vê no primeiro capítulo. Eu vejo que Paulo ali, ele estava fazendo, ele não estava julgando, ele era um atalaia que estava ensinando, falando sobre as leis de Deus. Então, ali não era um julgamento. Mas aí que tá, ele em si, como um profeta, ele estava ensinando. Mas muito você pensa... essas palavras, cara. Mas é isso aí que eu penso o seguinte, Neide. Um exemplo, quando você ensina, é diferente de quando você julga. Ou quando você exorta, porque quando você exorta, você está dizendo assim, ó, eu sou tão bom que eu posso te exortar, porque eu não pratico isso. É o que eu entendo mais ou menos aqui, porque se a gente chega aqui, o que ele fala no 4? Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, o que faz com que o ser humano que está numa via errada mude a sua rota? É a misericórdia de Deus. Neide, então, eu vejo aqui como os atos, né? Eu não posso falar que você não pode fazer tal coisa se é uma coisa que eu faço com frequência. Eu penso que é nesse sentido. A sua atitude, não assim, né, eu não posso julgar, não, gente. Não é julgar, eu acho que essa palavra ela soa um pouco mais forte, aí gera um contrito. É que, na verdade, a gente cresceu educados a falar, não julgue. E aí, essa palavra, ela é muito parecida com o não. Sim. E aí, a gente fica assim... E muitas vezes você quer corrigir a rota de alguém. Ou julgar. E aí é entendido como um julgamento. É que o julgar, ele acaba tendo muitas vertentes, muitos entendimentos. Aí Paulo vem e fala, se você não está andando no caminho, como você vai julgar outro? Tire primeiro a trave dos seus olhos. Então, assim, ande no caminho, né?
Eu vejo dessa forma. Ó, se a gente ler aqui o versículo 6, o que fala assim, ó, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ponto, né? Aí, esse aqui traz a resposta. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Ele deixa bem claro. Sim. Qual que é o seu proceder? Segundo esse proceder, é o que você vai ter. Então, eu sou justo, eu sou imparcial. Eu não faço mais por você porque você se acha bonzinho e faço menos porque o outro se acha menos bonzinho. Sim. Ele deixa bem claro isso aqui. E aí, a minha questão é o seguinte, quando esse versículo 1 aqui, quando ele deixa bem claro, eu sou um simples ser humano. Então, quando eu percebo isso, eu entendo que o meu papel, vou até tirar o termo julgar, vamos dizer assim, é o que ele fala, ensinar. Mas ensinar como? Com bondade, com tolerância e com paciência. Com vida também, né? E quando que eu consigo ter paciência, tolerância, bondade? Quando há em mim os princípios de Deus, a presença do Espírito, porque caso contrário eu vou querer, sim, exortar com uma régua de justiça, exortar com um livro de condenação, de julgamento, porque o pecado do outro está mais visto do que o meu. Como eu vou exigir algo se nem eu mesmo ajo daquela forma? Penso que é nesse sentido. Eu não gosto muitas vezes dessa ideia. Eu acho que isso mesmo, a palavra julgamento, às vezes, ela é complicada de ter um entendimento e um acordo. Mas a gente, nós como os cristãos que estamos aprendendo, temos que tomar muito cuidado, porque aqueles que estão lá fora, eles decoraram esse versículo que Jesus fala, não julgais para que não seja julgado, para nos condenar e para não serem corrigidos de sua rota. E aí você acaba sendo omisso porque cai nesse versículo. E é isso que a calado, não fala nada. Mas você percebe que eu consigo ensinar sem julgar? Sim, precisamos. É isso que eu vejo que Paulo está ensinando aqui. Que a gente tem um papel de ensinamento, porém não de julgamento. E como que eu ensino sem julgar? Quando eu testemunho. Sim, com sua própria vida. E não quando eu exorto, não quando eu repreendo, no meu ponto de vista. Sim. Mas muitas vezes a exortação ela é necessária. Só que aí qual que é o problema? A gente não aprende. olha a minha cabeça. Não existe um curso na igreja de como exortar o irmão. Então, como que a gente aprende a exortar? A gente tem que ir lá em Apocalipse pegar as cartas e entender o que Jesus fazia. Jesus engrandecia a igreja. E depois ele a exortava. Aquilo é profeta. É um profeta mostrando como que faz. E aí depois ele dava a solução. Então, o que cabe muitas vezes? A gente só quer apontar o dedo, fazer igual o Diego disse ontem, aponta o dedo e já condena e já manda para o inferno e acabou. Não. A função do profeta, que é o que exorta, do apóstolo, é você mostrar quem você já foi, o que você pode ser, mostrar o seu caminho, como a Neide falou, ensiná-lo, olha, a Bíblia fala que não é bem assim, que você precisa corrigir nisto. Para quê? Para que você viva isto. E a pessoa tem que fazer sentido para ela, porque também se não fizer sentido para ela, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Aí eu volto lá em Ezequiel. Seja o atalaia, avise do que vai acontecer. Se ela não... O juiz é diferente de um professor, né? Depois que você avisou que vai acontecer, se ela não mudou a rota, aí já não é mais responsabilidade sua. E a questão de você avisar, né? É você levar para ele, por exemplo, é fazer a exortação mostrando a ele que aquilo que ele está fazendo está errado, segundo a palavra. Mas sem o peso do julgamento do julgamento já com a sentença, entende? Porque ontem até eu trouxe isso aqui, Neide, o sentido da palavra julgar. Você tem a questão de julgar, tomar decisão, é um julgamento, é o conceito da palavra, né?
deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, ou você também emitir um parecer ou emitir uma opinião. Isso é julgamento. Então, a questão é que a gente fica preso nesse formato de julgamento, onde é julgar e condenar, entende? Exatamente. Já logo em Isso você seguida. percebe que... E Desculpa, pode nós não somos chamados a julgar e condenar, né? Quem julga é somente Deus. Sim, mas há na Bíblia a questão de onde você é chamado a julgar com retidão. Mas você percebe que todos os significados da palavra julgar traz sobre o outro o quê? Se a gente parar para analisar aí. Um exemplo. Não estou dizendo que a palavra em si é errado, mas a conotação dela, todos os significados leva a entender que, de alguma forma, eu vou sentenciar o outro. Por isso é que ele fala o seguinte: cuidado para você não julgar, porque você também será julgado naquilo que você está julgando. Da mesma Ou seja, medida. Exatamente. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas você percebe que ele não define qual atitude, mas ele simplesmente fala assim, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas. Seja quem for. Olha o termo. Portanto, és indesculpável, ou seja, não tem desculpa. Homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas. Em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Consegue entender a riqueza desse, na visão que a Neide consegue ter acerca disso aqui? Então, Neide, mas aí, onde que está a confusão? É julgamento e ensino. Você entendeu? E é isso aí. E aí, quando eu leio aqui o outro versículo, que é o 4, ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Então, aqui está o erro, porque muitas pessoas hoje não querem ir à igreja, acham que crente é tudo cheio de si, dono da verdade, porque só o crente vai ser salvo, só o que está dentro do templo religioso que vai ser salvo, por conta disso aqui. Porque às vezes a pessoa vê alguém tomando uma cerveja, vamos dizer assim, já é pecado. Você está bebendo, você está pecado, você está condenado, porque a Bíblia diz. Mas quando que a Bíblia... Eu não estou falando isso, gente, para justificar erro, mas eu estou trazendo uma analogia para entender por que isso aqui, para mim, faz muito sentido. Aí, então, isso, quando você fala, você falou da cerveja, mas assim, a pessoa só fala dessa parte, mas esse aí, para mim, é um julgamento, porque aí ela está... como que é aquela história? Não vê a trave, não vê a trave dos seus próprios olhos, né? Isso, ou seja, você está em pecado porque você está tomando a cerveja. Mas e de repente a língua dela, que é maior que a boca, não consegue frear? Tá então, igual. assim, o que eu vejo, o que ele está ensinando aqui é isso. Você está julgando, você está cometendo exatamente as mesmas práticas, as mesmas atitudes. Mas é a inveja, né? O ensino, ele vem com amor, ele é de outra forma. Analogia O ensino é com paciência, com bondade, com tolerância. Às vezes dá vontade de a gente pegar a cabeça da pessoa e bater na parede. O ensino, ele vem muitas vezes até sem palavras. É inveja, só atitude. porque Testemunho. Porque eu me sinto, assim, eu me sinto bem em tomar uma cerveja, um exemplo. Igual você falou a analogia da cerveja aí. Viu? Aí, você é inveja. A cerveja em não cima deixa de ser um julgamento, porque ela não porque ela não pratica aquilo ali e está condenando a outra que está tomando. Então, exatamente, você entendeu? Assim, é mais ou menos isso. Mas aí, na cabeça do santo, o pecado do outro é bem grande, o dele não é igual, porque o do outro está sendo exposto, o dele não. Então, o dele é grande só a língua, né? Exatamente. Então, assim, o que eu entendo aqui Neide, mas deixa eu só te colocar uma coisa, mas aí também a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí entra outra questão. E aí, se o teu olho direito pecar, se você não pode escandalizar o seu
escandalizar alguém, entendeu? Também entra nisso. Então, olha, por isso que a Bíblia fala, quanto mais conhecimento você tem, mais te será cobrado. Você vê que ele ainda fala aqui... Tem o ai aí. Ai, por quem vier o escândalo. E aí? Você viu que ele fala aqui que existe o justo, que praticam a lei sem nem conhecer a lei. Mas tem um caráter, tem a bondade, tem a misericórdia, vive os princípios, mas não conhecem a lei. Esses são considerados o quê? Justos. Você consegue perceber, gente, que não é... É muito complexo, vamos dizer assim. É bem amplo. Se você for a fundo, fica bem... Eu gosto muito. Aqui no versículo 16, ele finaliza esse assunto falando assim: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. E aí eu tenho um comentário ali que fala sobre o que significa o segredo dos homens. Coisas escondidas do coração. O Senhor não vê o homem, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, no fim de tudo, você vai ser julgado conforme está no seu coração e não conforme a sua aparência e as suas atitudes. E o mais engraçado é que quando fala assim, o segredo dos homens, significa que Deus vê todas as coisas, pensamentos. E não há segredo para ele. Intenção verdadeira ou não. Principalmente. Você entendeu? Então, é muito, gente, é algo assim surreal. Enquanto nós vemos só o que está diante dos nossos olhos, ele vê lá o interior, né? O completa, né? O 6 ainda fala assim, ó, a qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber. Ó, aqui, né, aqui tem uma explicação que eu achei bem interessante sobre esse versículo que o seu Éder acabou de ler. Fala assim, ó, os segredos dos homens. Tudo que fazemos, pensamos ou falamos não passa despercebido aos olhos de Deus. Podemos esconder os nossos sentimentos, as nossas intenções dos homens, mas é o justo juiz de toda a terra que temos que prestar contas. Os desejos mais ocultos, as paixões carnais, a cobiça, os maus desígnios e toda a malícia que há no interior humano serão expostas no dia determinado. Deus julgará por meio do Senhor Jesus, o seu Filho, não somente as obras aparentes, mas as escondidas, que embora ninguém veja, estão guardadas no coração. E aí ele ainda fala 1 Coríntios 4:5 como exemplo. E isso é muito interessante, porque estava na oração agora, a gente leu lá o livro de Salmos 6, e ali Davi, ele fala para Deus como que está o quê? A alma dele. A alma ninguém vê, a não ser quem? O dono dela. E às vezes as pessoas estão aparentemente uma coisa, mas a alma, as emoções é que está ali realmente mostrando o que realmente é. E é por isso que eu vejo que quando ele fala aqui, ó, que muitos sem conhecer a lei praticam e vivem, porque tem uma alma diferenciada. Porque ele deixa bem claro, são declarados justos, esses são declarados justos. Porque obedecem mesmo sem conhecer. É o coração contrito. E aí ele ainda fala aqui no 15, né? Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados no seu coração. E disso dão testemunho a sua própria consciência, olha só, a sua própria consciência e seus pensamentos. Algumas vezes acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Olha aí. Aí, pra gente, eu concluo para mim esse capítulo como o professor e o juiz. Eles têm funções distintas. Então, o professor, quando ele fala, o aluno compreende, mas ele não consegue entender a partir do momento,
Pelo menos eu vejo assim. Também sou professora. Mas quando você demonstra, você vai lá, usa a didática de pôr ele para fazer um desenho, exemplifica, ele incute mais. Então, como que eu vejo? O ensino, você com o seu exemplo, você consegue ensinar a linguagem corporal, né? A gente pode usar assim, são as atitudes. Eu não preciso chegar no Vanderlei e falar, você vai para o inferno se tomar cerveja. Não, vou lá com a minha atitude. O Vanderlei, quando a gente fala isso aqui, não é falando de você, não, é que a gente pegou um foco assim para ficar mais claro. Tira isso da mente, por favor. E aí, eu também não estou julgando, Deus me livre. E aí, como assim, um exemplo, você consegue transmitir melhor do que eu falar. Agora, o juiz, ele precisa dar a sentença, ele precisa escrever, ele precisa determinar ali, porque ele não tem um momento de estar mostrando o exemplo. Então, eles têm funções diferentes. Então, por isso que ele vem aqui, não julgueis, para que não sejam julgados. Mas dê o seu exemplo, viva de maneira santa, mostre o erro com amor, com a sua vida. Eu vejo dessa forma. Então, Deem testemunho, né? tem testemunho. Eu posso, aí vamos dizer assim, eu posso julgar sem abrir a boca. Por quê? Com a minha atitude, eu gosto disso, tá? O amor, ele abrange todas as coisas, abrange tudo isso. Tanto o ensinar como o julgamento. Vai com amor, você vai estar fazendo agir como Jesus. Jesus não chegava ali, né? O tempo todo. Estou com uma versão aqui, e eu estou em outra parte. Já lá no final, eu estava tentando entender ali, e essa outra versão que me abriu um pouco mais no entendimento, né? Quando ele fala que a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, né? E não literal. Então, não está falando para cortar o coração, né? Sim, espiritualmente. E aí, essa última frase estava me deixando confuso, e aqui deixou bem interessante. Para que o seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. Então, a nossa circuncisão do coração espiritual, que é a verdadeira circuncisão, que é vindo íntimo perante o Senhor, é para que o louvor não proceda de homens, mas que ele venha de Deus. Para que a nossa vida proceda segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo o andar de Deus, para que a gente louve a Deus porque Deus é conosco e não porque o homem fez alguma coisa através de Deus. Então, achei bem interessante isso. E sobre tudo isso, cara, essa discussão ela é infinita. E precisamos o quê? Ter o coração voltado ao Espírito de Deus. E quando precisarmos corrigir, exortar, julgar, ensinar, o que achar melhor, que o Espírito Santo nos direcione. Porque também não adianta eu acho que Paulo é bem claro, que quando julgamos por nós mesmos, a gente vai cometer erros, porque aí a gente está querendo ser superior ao outro, né? E não é essa a ideia. Então, deixe que o Espírito Santo nos conduza a esta situação. E é alguma coisa que eu estava falando ontem sobre o profeta. O profeta, e ontem eu estava ouvindo uma mensagem e, cara, só confirmou. Cara, não existe profeta sem escola. Lembra que Eliseu tinha uma escola de profetas? Porque o profeta precisa aprender a profetizar. Ele precisa aprender a como ouvir, discernir para poder profetizar. Então, Eliseu tinha uma escola de profetas. Samuel tinha escola de profetas. Então, muitas vezes as pessoas acham que o dom da profecia, o Espírito Santo te usa
quando e como ele quiser. Se do nada ele resolver derramar sobre você, beleza. Peraí, deixa eu pôr os pés no chão, peraí. É que quando você fala assim, ele precisa de uma escola, eu acho que você abriu, tem um leque aí, e dá a entender que eu preciso saber, é assim, fala assado. A minha visão foi assim, você precisa estudar. Estudar é o quê? Não é estudar como falar assim, como falar, você vai acontecer isso com você, eis que vejo, tal, não. Você precisa estudar a palavra, conhecer tudo sobre Deus. Mas isso você aprende onde, abrir a boca para o Espírito Santo usar. Mas porque se você dá um leque aí, abre um... Fala, uai, como assim estudar para Mas você não aprende isso numa escola? Se você for para uma escola, você não vai para um curso de evangelismo? Sim. Então, por quê? Porque você vai aprender a evangelizar. Assim como também, cara, o que eu estou falando está na Bíblia. Eliseu tinha uma escola de profetas. Para quê? Para aprender a discernir a profecia. A profecia que o Espírito te dá, muitas vezes, ela não vem clara. Isso você aprende estudando. E é por isso que a gente tem aí você foi específico, você fala, quando você fez essa frase no começo, ela deu Mas é porque a religiosidade ainda está ali dentro, incutida, entendeu? Muito forte. Então, a gente tem hoje um nível de profetas falsos, né, de profetadas que não se cumpre, que não faz, porque, primeiro, não há mais temor da profecia, porque eles esqueceram o que está lá escrito em Deuteronômio, porque em Deuteronômio a gente não vai apedrejar ninguém, né, mas a Deuteronômio fala que se o profeta vir profetizar e não acontecer, a gente pode apedrejá-lo, ao julgamento de novo, né. Mas o profeta, ele tem o poder de controlar a profecia, então ele tem que aprender. O que eu aprendi quando eu fiz o curso de profecia, que a profecia ela vem do Espírito e quando ela chega a gente tem que aprender a discernir para poder passar para a pessoa. Então existe curso para profecia, Eliseu tinha uma escola de profetas, então é necessário entender e isso tudo tá o quê? Cara, como que você vai profetizar se você mesmo não conhece a palavra? Mas você acha que para poder a pessoa ser um profeta, ele tem que, como regra, passar pela escola de profetas? De maneira alguma. É a mesma coisa de você até falar... Estamos em outros tempos, né? Hoje já existe o Espírito Santo. É a mesma coisa você falar, é regra, então eu fazer um curso de línguas, para falar em línguas. Não é. Exatamente. Então, hoje a gente vê que o tempo mudou, né? Porque já veio o sacrifício, exemplo, o véu já foi rasgado, o Espírito Santo já está sobre nós, vamos dizer assim, que dá esse discernimento. Mas o que eu vejo é o seguinte, a falta da busca verdadeira que faz com que muitos se confundam. Sim, isso que eu quis dizer. Quando eu faço um estudo e quando você fala, sobre... vou para a escola, fica tão superficial. Mas você entende que quando eu faço um curso, então vou fazer um cursinho, não vou para a escola, então, já que é superficial, mas você entende que quando eu faço um curso e aprendo sobre, eu posso estar mais aberto para que o Espírito Santo me use? Você tem mais conhecimento, né, humano, vamos dizer assim, muitas das vezes, mas isso não te isenta da necessidade do conhecimento espiritual. Lógico que não. O estudo é estudar a palavra de Deus. Agora, uma coisa específica, como fazer, a hora que você vai fazer, porque hoje existe a possibilidade de Deus usar pessoas para falar com a gente que não são de igreja, que não são de lugar nenhum. Ele pode usar uma pedra. E aí? Você entendeu? Mas aí, se você nem sabe que existe o dom de profecia, você vai buscá-lo. Eu acredito aqui que a gente está conversando com pessoas maduras que todo mundo sabe os dons que tem no capítulo 12. Mas se você pegar uma igreja grande e começar a conversar, as pessoas não têm noção do que tem ali.
E elas nem sabem que isso vem do Espírito, e o Espírito faz quando e como quiser. E aí, por isso que essa palavra assim, eis que te digo que o Senhor... Cara, isso não existe mais. Isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje as profecias andam de outro jeito. Só que aí, as pessoas que não conhecem as Escrituras, elas ficam buscando o quê? As irmãzinhas do coque, do reteté, do profeta, do falso profeta, que hoje tem muitos. Então, isso nós estamos na escola. São pessoas em busca de milagres e de profecias sem nem querer conhecer a Escritura. A Rosa está ali, eu acho que não foi aqui que eu comentei, mas a gente passou por a gente viu uma profeta que profetizou que o casal era noivos, falou pro cara que a menina não era para ele e falou para a menina que o cara era para ele. E aí, quando os dois se juntaram e foram confrontar a profeta, ela viu a cagada que ela fez. Então, tipo assim, ela não estava profetizando pelo Espírito, e sim pela emoção. Então, precisamos, quando a gente fala assim, cara, quando eu estudo sobre profecia... Não, aí entra o discernimento, né? Isso que você falou, até o discernimento de entender se essa profecia está certa ou não, me vem. Porque Paulo, ele continua lá em Coríntios 14, falando que a profecia tem que ser julgada, analisada. Você não pode aceitar uma profecia só porque um profeta fez. Paulo fala, é necessário que você analise. Então, ela tem que estar dentro da escola. Quem é a escola? Se não estiver aqui... Entendeu? Então, mas se não tiver um professor para essa escola Mas não... é o que eu disse, quando você fala tem que fazer uma aula em que escola, fica muito generalizado, fica muito aberto. Tá fazendo aqui não são todos os ouvidos que vão falar assim, a escola é estudar a palavra de Deus, saber o que Deus diz sobre isso, sobre tal, entendeu? Não vai ser específico, vai ficar muito amplo. Você está contra a Bíblia, Beth. A Beth fala que existia escolas de profeta. Mas também fala que muitos foram usados como profetas sem passar pela escola. E muitos foram falsos profetas passando pela escola. Então, você percebe aí que tudo é muito, tipo assim, tudo muito eu falei complexo, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Entra aqui até nessa palavra que a gente acabou de ler. Eu consigo ser melhor profeta, exemplo, porque eu passei por um ensinamento. E você, porque não frequentou essa escola, não consegue ser tão bom quanto. Então, assim, Mas aí eu tô tirando o Espírito Santo de lado. Mas aí é um julgamento, e eu não estou julgando. Eu estou falando que às vezes... Não, sim, mas é o que está falando aqui, você entendeu? Por quê? Um exemplo. Se a gente for ver, tem vários homens na Bíblia que não passaram em escola de profetas, mas tiveram experiência face a face com Deus. Tem pessoas hoje dentro das igrejas que não frequentam escola bíblica, não frequentam curso de evangelismo, mas são pessoas totalmente direcionadas e dirigidas por Deus. Isso vai ter em tudo quanto é lugar. O que eu vejo assim... Fica muito amplo, abre muito. Então, exatamente. E a prioridade que eu vejo aqui é a necessidade do ser humano entender quem é Deus e o quanto ele precisa estar na dependência desse Deus. Sim. Isso sim. E aí, uma vez ele entendendo isso, buscando esse Deus, ele vai ter automaticamente a necessidade e o desejo natural de orar, de ler a palavra, de jejuar, de santificar, porque ele quer estar sendo, vamos dizer assim, cristocêntrico, vou usar esse termo, aqui na Terra. Mas isso não adianta se a pessoa não tiver essa consciência, ele vai ler mesmo a Bíblia, ele vai participar de todos os estudos que tiver dentro do templo religioso que ele frequente, mas ainda assim não vai ter a essência. Porque ele não conhece quem não quer estudar a palavra, não quer passar por esse processo, mas ele quer só ser profeta. Aí é só ir para a escola, você entendeu? Claro que nós aqui não temos esse pensamento, mas quando eu digo isso, eu generalizo e, assim, alguns entendimentos, você entendeu? Eu entendi, mas vocês estão criando uma tempestade num copo d'água. Eu só falei que é preciso estudar.
E acredito no Espírito Isso. Santo totalmente. Acredito na fé, acredito em tudo totalmente. Mas acredito também que o Espírito Santo não usa pessoas despreparadas e pessoas que não estão dispostas a ser usadas. Ah, ele pode usar sim, ele pode usar uma mula, vai usar uma vez só. Entendeu? Mas eu acredito que ele usa, seu Éder. Eu também acredito que ele usa. Eu também acredito. Mas vai usar uma vez só. Você O dele hoje é diferente. Mas você Não usa uma vez só, não. Vai. Uma vez só não, Você, seu ó, Éder. a gente tem um exemplo claro que às vezes a pessoa tem o desejo, quando a gente vê aquela passagem lá do acho que era do Eunuco, se eu não me engano, que ele estava lendo o livro de Isaías. Ele estava lendo, não estava entendendo, mas ele estava lendo. Então, assim, hoje existe esse tipo de pessoas? Existe. Mas o que eu vejo hoje é a necessidade do ensinamento. É como até a palavra acabou de dizer aqui, com mais paciência. E assim, o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo é algo que vai ser muito, como é que eu posso dizer, particular, individual. Sempre. Conforme a medida da sua entrega, conforme a medida que você se doa, conforme a medida que você se busca. Então, isso aí você vai ser usado conforme isso. E por todo o conhecimento que você exatamente, com todo o conhecimento que você adquire, se você não tiver disposto e com o coração desejoso, não vai adiantar de nada, é só conhecimento para você. Vai ser a bola cheia. Isso. E eu acredito que para tudo tem que ter equilíbrio. Exatamente. Eu penso que a gente chegou num ponto dessa boa discussão que, na verdade, é assim, as pessoas, elas buscam aquilo que elas sentem no coração de buscar, né? E falar que participar de uma escola profética, por exemplo, Vai tornar um profeta? você, por exemplo, é igual você ter, por exemplo, pastores que fizeram teologia e que no final você sabe que ele não teve um ministério, não está tendo um bom ministério porque ele desviou da palavra. Mas ele é um cara que fez teologia e tal, assim como nós temos vários outros pastores que nem teologia fizeram e são muito mais, tem muito mais o Espírito Santo em suas vidas do que aqueles que fizeram. Então, assim, cabe a nós fazer o quê? Fazer esse julgamento, tá? Esse julgamento, assim, não de apontar o dedo e falar, você não fez teologia, então você não é isso. Ou, você não fez escola profética, então não quero escutar a sua profecia. Não, é você o quê? Analisar aquilo que está sendo falado, ministrado na sua vida através daquele ou daquela pessoa que o Senhor tá usando. Então, eu acho que está tudo certo. Eu concordo que quando o Éder falou, pareceu que deu uma impressão assim, todo mundo que for lá e fizer, se torna ou tem Sim, ampliou, ele ampliou bastante. Tem o dom de sair profetizando. Muitas vezes ele vai fazer e no meio do curso ele vai descobrir que não era, ele só tinha uma vontade de conhecer, mas ele não vem, a revelação não vem para ele. E ele sabe que se ele ficar falando mentira, ele será cobrado, sabe? Então, eu acho que está nesse ponto, eu penso que está tudo certo. Senão a gente vai ficar assim, rodando em círculos, né? É o que eu acho. Né? Vê isso. É um juiz que vai falar assim, a martelada final lá, ele vai acabar saindo de lá preso. Assim como eu penso que essa questão que a gente desviou do caminho e foi para esse, e a gente meio que, a questão do julgamento, eu penso sim que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de julgar, mas não o julgar já trazendo a sentença, porque nós, como cristãos, nós somos chamados num determinado momento a exortar o seu irmão da fé que está em pecado. Não que você é melhor do que ele, mas se você não o fizer, você corre o risco de ser cobrado por aquilo.
Porque você foi chamado para exortar. E o exortar é isso. O julgamento é você emitir opinião, emitir um parecer. E você chegar e falar assim, olha, fulano, segundo a Bíblia, eu aqui lendo a Bíblia, eu vejo que você hoje está levando uma vida errada nessa questão do seu casamento, porque você está fazendo assim, assado. Ponto final. Você não vai falar, é porque eu não faço isso, é porque isso você vai queimar no inferno. Eu falo, olha, segundo a lei aqui, é errado. Então, assim, e aí o que acontece? Eu acho que esse é o ponto que o Éder falou, que a gente tem que tomar cuidado, porque muitos não cristãos aprenderam somente esse trecho da Bíblia, que é o que interessa a eles, só esse trecho, para usar contra aqueles que o exortam. Olha, não julgueis para que não sejam julgados. Não, pera lá, eu concordo, mas porém também, se você for julgar, como está escrito aqui, a gente acabou de ler, tome cuidado, porque você também será julgado. Da mesma irmão, né? medida. Na mesma medida. E aí é por isso que eu falo do perigo da gente ser cristão e aí falar, não, então tá, então eu vou viver só eu vou dar só a prova da minha vida. Minha vida vai ser o que ele vai olhar e vai sentir que tem que mudar. Não é sempre assim. Às vezes você tem que chegar no cara e dar um aperto mesmo, sabe? Porque às vezes só a sua vida, você vivendo corretamente, ele olha e não muda de vida. Às vezes você tem que chegar lá e apertar a cabeça do parafuso. Eu vivi uma situação esse final de semana, mais ou menos assim, que diz respeito, rapidinho. Eu vou para a igreja, convido uma pessoa que é uma amiga minha, sempre a gente vai juntas. E aí, no caminho, na conversa, houve uma conversa que eu percebi que precisava, vamos dizer assim, de um tratamento ali, mas, tipo assim, ela expôs algo para mim que estava fazendo que eu sei que não é correto para ela. O sentimento que ela estava nutrindo era ruim para ela. Só que no momento da fala dela, eu não vi a oportunidade de eu falar o que precisava ser falado. Então, ela falando, eu fiquei ouvindo só em espírito, e a gente foi para a igreja e tal, saiu. E quando veio embora, eu desci em casa, tal, ela foi para casa dela, eu fui orar. Eu falei, Deus, eu tenho que criar uma situação para que eu possa falar para ela, mas de maneira que ela venha entender que isso está prejudicando a ela. À tardezinha, umas 5h30, 6 horas, ela, vamos sair hoje para comer alguma coisa agora à noite? Falei, vamos. Na hora o Espírito Santo falou, é o momento. A gente foi para um lugar, sentamos, pedimos um lanche para poder comer e começamos a conversar. Do nada ela entrou novamente no assunto. Mas por que eu penso que Deus criou essa segunda oportunidade? Porque eu tinha o desejo de falar algo, mas eu vi que não era o momento ali. E aí aconteceu da gente conversar, tal. Aí eu falei para ela assim, minha amiga, eu achei que você não tinha mais isso dentro de você. E aí ela foi falando, eu ainda tenho. E assim, o problema que ela está passando, eu vivi no passado. E Deus me curou. E Deus me tratou. E aí a gente entende que a nossa maior dor tem intimidade com o nosso propósito. E aí o que eu falei para ela? Eu falei assim, vamos lá. Você tem noção desse Deus que você está buscando? Olha como durante esses anos, esses 3 anos que tudo isso aconteceu, como que Deus tem sido bom com você. Como que Deus tem sido misericordioso com você. Olha o quanto a sua vida mudou porque você conheceu esse Deus e está buscando esse Deus. Aí ela ficou parada me ouvindo. Aí eu falei, então é justo você nutrir esse sentimento dentro de você, vendo o quanto Deus está sendo misericordioso com você, te alcançando com a bondade infinita dele? Aí ela parou, o olho dela ficou cheio de lágrimas, tipo assim, eu trouxe uma consciência para ela sem falar, você está errado, isso você não pode fazer, não. Eu mostrei para ela o quanto que Deus é bom e o quanto Deus tem cuidado, mesmo o sentimento ruim dentro do coração. Olha como que Deus ama. Gente, é impressionante. Deus ama de tal maneira assim que não há como explicar humanamente falando. E aí, quando foi ontem, ela falou comigo, ela falou, sabe como que eu estou orando agora? Senhor, faz a tua vontade de mim, tira tudo, trabalha no meu interior. Ouvi isso, gente, eu falo com você, eu fico até emocionada, porque assim, é o que eu estou falando. Deus dá a direção no momento certo, na hora certa, mas para que isso aconteça, você tem que se colocar à disposição dele. Tem que ser eu podia ter dito assim, eu podia ter dito assim, não, isso aí, você está errada.
Se você fosse Que a chama de coisa que ela tá errada? no dia anterior, né, Neide? No dia anterior, né, Neide, você tinha encerrado tudo ali, ainda tinha conseguido a resposta com raivas, né? Exatamente. Aí, o que o senhor vai fazer? Não, você está errada, você não pode fazer isso. Não, trazer clareza. Olha como que Deus te ama de tal maneira, mesmo sabendo que há um sentimento aí dentro, que não vem da parte dele, ele está cuidando de você. Então, eu penso assim, primeiro, esse espírito de discernimento, né? Por exemplo, se você colocasse a carruagem na frente dos bois ali, naquele dia que ela falou, não ia ser o momento, não ia surtir efeito. Então, Exatamente. você se calou, buscou o Senhor para que Ele revelasse o momento correto de fazê-lo. Nem sempre a gente vai ser chamado a fazer essa exortação no primeiro momento. Eu vi o fulano fazendo tal coisa, eu já vou lá dar um tapa na cara dele, na frente de todo mundo, e de forma exacerbada. Não é isso. Então, assim, é chamar esse momento, você buscar esse dom de discernimento de qual é o momento. Mas note, quando você apareceu o momento de falar... Deus permitiu falar. Deus permitiu falar, mas olha só, ela sabia que aquilo não era um bom sentimento, não era uma boa coisa que ela estava fazendo ou sentindo, não é verdade? Você também sabia. Tanto é que você verbalizou para ela, falava, olha, eu não imaginava que você tinha esse sentimento, que isso ainda tinha dentro de você. Não foi o que você verbalizou? Você não. Então, você só trouxe que aquilo não é uma coisa boa, não é uma coisa de Deus, não é uma coisa que tem a aprovação, vamos dizer assim, de Deus. Você não precisa acusar e falar assim, isso é errado, isso aqui não vai te levar para o inferno, isso aqui. Não, você só falou, olha, eu não imaginava isso aqui, assim, assado. Ou seja, você está usando a luz da Bíblia para trazer, você está trazendo a Bíblia para trazer luz para a vida dela. Não, isso tornou bem a Neide falando isso daí, e ela falou, até mais... se torna até bem mais fácil, não é um julgamento, é uma exortação, igual vocês estão dizendo, porque a própria pessoa que estava fazendo uma coisa errada, que a Neide percebeu e viu, ela deu essa informação e ela também tem o conhecimento da palavra. Então, as duas pessoas ali, nesse momento, eu vejo, todas as duas conhecem a palavra, tá praticando, tá? Então, as duas pessoas sabem que é errado. Então, se torna até assim, o Espírito Santo se torna bem visível, bem fácil. É uma questão que só Deus é maravilhoso mesmo. Ele usa nas horas certas. Isso aí. Sabia que estava errado. A gente é chamado, Vanderlei, a exortar aqueles que conhecem a palavra. Exato. Porque os que não conhecem a palavra, se você chegar num camarada que não conhece a palavra, ele está lá vivendo a sua vida em pecado, e você chegar para ele e falar, pá, que não sei o quê, que tal, o cara vai falar, velho, e daí? O que você tem a ver com isso? Aí sim eu concordo que a nossa vida em Cristo, o modelo da vida em que nós levamos, aí sim é testemunho. Aí é onde faz toda a diferença. Entende? E não a exortação daquele que não tem. Vem primeiro e às vezes até ele revela o que ele está fazendo de errado, a gente já está sabendo, mas ele vai revelar primeiro. Aí é onde você vem o sentido e vem o momento certo de falar. Porque, na verdade, isso é igual você falar para um que não tem o conhecimento da palavra, nada, você vai, tipo assim, você vai apanhar dali, né? Ele vai falar que você tem uma trave no olho. A não ser que Deus crie um momento, a situação para você falar. Que eu já vi situações assim, pessoas que não conhecem a palavra, e sentiu de perguntar para alguém, um conhecido meu, poxa, minha vida está tão assim, o que você acha, que não sei o quê, e aí ali ele sentiu que era o momento de falar de Cristo, e usou isso, e Deus então criou a situação. Então, assim, Deus é maravilhoso. Ele vai usar a gente da forma como Ele quer. Na hora certa e no lugar certo. Desde que a gente também busque isso, né? Não é simplesmente falar, não, então tá, então não vou ficar atrás. parada no meu canto, buscar e enchendo disso, né?
enchendo das coisas boas para poder ter condição também de falar as coisas certas, a palavra certa. E precisamos estar, Para isso é importante a escola. e para isso precisamos estar cheios do Espírito, né? Sim. O conhecimento nos é revelado quando o Espírito nos usa, mas para isso é preciso ter conhecimento. Ele não vai nos revelar aquilo que a gente não sabe. Fechou, gente? A discussão hoje foi boa, a conversa foi boa. Hoje foi bom. É bom que a gente vai crescendo, vai aprendendo e por aí vai. Bert, você pode orar? Neide, está confirmada a cirurgia amanhã? Tudo confirmadinho. Amanhã eu caio na faca. Você vai operar do quê mesmo, né? Eu vou retirar um mioma. Ontem a Na Fabiana me verdade- perguntou, eu falei, não sei se você quer cirurgia. É retirada de um mioma, já que eu tô com uma gravidezinha de 8 meses. Bichinho é grande. Então, Beth, esteja orando por ela também? Amém, gente. Vamos, Preciso das orações. Amém. Paizinho querido, louvado e enaltecido seja o seu santo nome. Agradecemos, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que está nessa escola, aprendendo, crescendo contigo, uns com os outros, e também com o teu Espírito Santo nos orientando, nos mostrando, nos dando visão, entendimento. Muito obrigada, Pai, por isso. Pai, agora eu gostaria de te pedir uma unção especial sobre a vida da Neide, sobre todos os médicos ali, a enfermagem, o hospital, o local, ó Pai, direciona, orienta, mostra, Pai, onde está a dificuldade, que seja tudo dentro do teu querer e da tua vontade, que ela também tenha uma boa recuperação. Cuida dela, Pai. Tudo isso seja para honrar e bendizer o teu nome, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Deus de amor, ser com cada um aqui, dentro das suas necessidades, seus anseios e desejos, que tudo isso esteja fundado dentro dos teus propósitos que tu escreveste e planejaste para nós. Ah, Paizinho querido, que momento precioso, a gente não vê o tempo passar, não vê a hora passar, é uma coisa tão linda que eu creio que tu me colocaste nesse grupo de pessoas que não se engrandecem, não se exaltam, mas que estão orientadas por ti e abrindo os nossos olhos cada dia mais de algo que tu já falaste há tanto tempo e muitas vezes estavam guardados na nossa estante, nós não colocávamos assim para estudar e aprender e a crescer. Obrigada, Jesus. Gratidão por isso. Toma as nossas vidas em todas as áreas, sentimental, material, espiritual, financeira e também na nossa saúde. Entrego o meu caminho ao Senhor. Entregamos o nosso caminho ao Senhor. Confiamos em Ti. E sabemos que o mais tu podes fazer. E que venhamos a crer, a confiar que tudo que vier de Ti seja para honrar o Teu santo nome. Dá-nos discernimento de espírito em todas as atitudes do nosso dia. Esse é o meu desejo de hoje, eu creio que também é os nossos irmãos. Porque é Teu todo o poder, toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, a gente finaliza mais uma discussão, a gente finaliza mais um aprendizado sobre a carta de Romanos e como Deus é maravilhoso e como Ele tem nos ensinado a viver segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade. Que Deus te abençoe e que você possa cada vez mais crescer na vontade de Deus.